Muito bem. Os demais vão entrando aí conforme forem chegando, porque, né, temos muito que trabalhar com a nossa boa sorte, né? E nós estamos aqui. Beleza, beleza. Vai, depois tu abre e dá um oi. Saudade de ti também aí, Andressa. Nossa, um tempão. Gente, então, nosso último encontro foi muito legal, né? Eu creio que foi muito show aquele movimento lá do dia 10. E aí eu fiquei pensando naquilo, nossa, não deixar a energia morrer e fazer algo na sequência. E aí eu tava vendo aqui as minhas coisas, né? Que nem tava, a gente tava falando eu e a Lu hoje de manhã, a gente acaba lendo um monte e pegando coisas, até que a gente já leu, né? E às vezes cai algo de volta, porque aquilo tem um porquê, né? E logo depois, então, daquele nosso encontro do dia 10 tava pensando, nossa, o que fazer, qual é o próximo movimento que faça sentido e que dê sequência, e que não seja algo voltado para um momento, como foi o momento daquela conjunção toda lá do dia 10 que tinha, enfim, infinitas possibilidades lá de energia, né, para alavancar nossas coisas e nos impulsionar. E eu estava pensando, não, tem que ser algo que seja constante, não que se espere por um outro dia 10 como aquele, né? E aí, estava arrumando as minhas coisas e caiu na minha mão aquele livro, né? Esse livro aqui, que é A Boa Sorte. Quem não conhece ainda, vai conhecê-lo hoje. Quem está na egrégora já conhece, o livro já está lá dentro para baixar também, enfim. E é um livro, é uma fábula, né? Ele foi lançado. O meu tá. Olha como ele tá, gente, tá? Olha só, tá velhinho, velhinho. Ele foi lançado. Deixa eu ver aqui quando. Vamos ver. Tararã, em 2010. O primeiro lançamento dele foi em 2010. E ele diz aqui mais de 3 milhões de exemplares vendidos no mundo. Um livro que todos os pais deveriam dar a seus filhos para ensiná-los a criar as condições de sucesso na vida. E aí esse livro faz todo sentido, então vale muito a pena realmente ler. Ele é fininho, ó, mas ele traz um ensinamento muito, muito profundo e muito verdadeiro, que é o que a gente fala o tempo inteiro. Então, eu quero trazer um pouquinho dessa, não a leitura do livro, mas um pouco desse conceito, né, para esse nosso movimento da boa sorte. Então, quero começar perguntando para vocês uma coisa. Vocês creem que a sorte é algo que nasce com a gente ou a gente pode construir ela de alguma forma? O que vocês pensam de verdade, assim? Patrícia disse que pode construir. Eu Quem também quer acho que falar pode aí? construir. Eu também acho que a gente vai construindo ao longo do processo, ao longo da caminhada. Uhum. Quem Com mais? certeza, com certeza a gente constrói a boa sorte. Andréia, o que tu pensa? Abre teu Tá microfone aí. ruim. Não, acho que você consegue ir batalhando, né, ao longo do tempo, Muito da bem. vida, né? Todo mundo crê que a gente constrói. Ninguém tem. Eu perguntei, Cláudia, se tu crê que a sorte é algo que nasce com a gente ou a gente pode construir. Essa foi a pergunta. Vou esperar o que a Cláudia vai responder ali. Pode construir.
Muito bem, muito bem. Então, ninguém crê que vai ganhar na Mega assim porque tem sorte. Só se jogar, né? E mesmo jogando, Andréia. Pode não, pode ganhar como não. Isso. E aí, se pode ganhar como não, e a Mega é um jogo de sorte, assim como outras coisas é um jogo de sorte, então como é que fica isso? Haha, botei vocês para pensar. Não, tem quem diga que são algoritmos, então não Ah, é não, isso sorte. não interessa. O que é, não interessa. Estou falando da sorte. O que São leva alguém chances, a né? ganhar, sim, fazer o jogo é claro, tem que fazer o jogo. Mas se a gente pode construir, por que que todos não ganham? Haha, peguei Ah, vocês! não, talvez porque não estudam. Se estudar os jogos como vencendo, talvez descubram os números mais que saem mais, sei lá. Mas Só. voltando para minha pergunta, então. Você crê que a sorte é algo que nasce com vocês? Eu só vou fazer a pergunta de novo. Não é para vocês mudarem de ideia, é só para pensar, ok? Ou ela pode ser construída. Não complica? Ai. E aí? Eu acho que sim, depende, eu acho que é uma série de fatores. Por exemplo, vamos pensar assim na energia que a gente está, no que a gente está pensando, no que a gente está envolto, Hum, né? Porque, por exemplo, assim, muitas vezes a gente ganha em sorteios, né? Se a gente for observar, às vezes que eu ganhei num sorteio, porque eu vou colocar assim que a minha vibração estava alta. ok. Então eu estava atraindo aquele prêmio para mim, né? Uhum. Então, já joguei várias vezes na Mega Sena, mas a minha vibração não estava tão alta a nível Mega Sena, talvez, né? Então, eu acho que eu vou colocar a palavra vibração, assim, né? Uhum. Então, dependendo da vibração que tu está emanando, e pensar em vibração, assim, também de tu ser merecedora, né? Porque eu penso que um prêmio desse também não cai na mão de quem não merece, penso eu, né? Tá, a Mega Sena foi só um Cai exemplo. sim. Foi só um exemplo. Pode É, mas ser cai na mão de quem não merece. pode ser qualquer coisa. Foi só um exemplo para ativar, porque sorte é algo que as pessoas relacionam muito com isso, né? Então foi só para ativar essa discussão inicial aqui, assim, vocês estavam muito senhoras de si, senhores de si, que, tipo assim, a gente constrói. Então tá, né? Então o que que eu quero trazer aqui para vocês? A diferença entre a sorte, que é algo aleatório e que pode acontecer para um ou para outro, independente de pensamento, enfim, de vibração, aquela coisa assim, e a boa sorte, que é exatamente o que ele fala aqui. Então, ó, o título do livro é A Boa Sorte. Então, a sorte, ela é algo aleatório. Alguém pode ter, como alguém pode não ter. Nesses bilhões de habitantes que vivem aqui, uns têm, outros não, uns atraem, outros não, e a gente não vai saber nunca o motivo disso e ter uma comprovação de como que isso acontece nessas questões específicas aí de loterias de uma forma geral, certo? Que é o que as pessoas geralmente associam com a sorte. Agora, a boa sorte
é aquilo que todos vocês responderam. A boa sorte a gente constrói. A boa sorte, como a Rochelle disse, a gente vibra. E a partir disso, a gente passa a atrair as coisas, seja um prêmio em algum sorteio, seja ele qual for, sejam as coisas que a gente busca, que a gente deseja. Então, a boa sorte a gente cria. E a sorte, ela é aleatória e passageira, e enfim, né? Ela tá aí, né? Mas a boa sorte, então anotem aí nas coisas de vocês. A boa sorte, ela depende da gente se preparar, ela depende da gente agir e ela depende da gente ter intenção, ou seja, da gente querer algo e a gente colocar a nossa intenção naquilo, a nossa vontade que aquilo aconteça, certo? Então, ela é um processo de construção. Então, todos vocês acertaram ao dizer que a gente pode construir. Agora, a questão é o seguinte: a gente realmente quer construir ou a gente quer aquela outra sorte que está aí incutida no inconsciente coletivo? Que é algo tipo meio mágico, meio que, né, brota do nada e nossa, e tu foi o grande Felizardo de algo. Então a gente tem que pensar a respeito disso. E aí que eu quero trazer só a ideia central aqui desse livro e depois eu vou catar ali onde é que ele está nas minhas coisas. Eu vou colocar no grupo para vocês lerem quem não tem. Que conta então a história de dois cavaleiros que eles receberam a incumbência de encontrar um trevo mágico de 4 folhas. Eu peguei um trevo aqui das minhas coisas, agora ele tá assim fechadinho porque de noite o trevo fecha, né? E eles receberam essa incumbência então. E esse trevo ele ia, nossa, trazer muitas coisas boas. Então, foi um mestre que passou essa mesma tarefa para esses dois cavaleiros e ele falou a mesma coisa, né? Que era, então, um trevo mágico da sorte, ok? O que aconteceu? E aí vai contando, né? Aqui, em cada capítulo aqui, como que cada um deles foi trabalhando essa incumbência que eles receberam. Então, um deles, o que ele fez? Se era um trevo mágico, se era para ser, que é um papinho muito comum, né? Alguém reconhece essa frase? Ai, se era para ser, se for para ser meu, aí vai acontecer. Vocês conhecem essa conversinha que é muito comum no nosso meio das práticas integrativas? Então, o que acontece? Um deles pensou: se é algo mágico, se é para ser meu, vai acontecer, vai aparecer, vai brotar na minha frente, certo? E ele fez o quê? Nada. Ele ficou esperando que fosse para ser, para ele, encontrar o trevo, ok? O outro pensou: se é um trevo mágico e ele vai trazer algumas coisas boas e importantes para o nosso povoado, para todos aqui,
Eu não sei onde ele está, eu não sei como ele vem, eu não sei se ele brota ou como que vai acontecer. Mas, enquanto eu não sei como isso vai acontecer, eu vou preparar o terreno para o trevo da sorte nascer aqui, para ele vir aqui. E ele começou então a trabalhar o terreno, ele começou a pensar sobre quais seriam as condições que um trevo necessitaria para ele brotar, para ele se desenvolver, enfim. Então é uma fábula, né? Que vai trazendo então toda a preparação que ele foi fazendo, enfim, né? E que levou um tempo, né? Vou dar o spoiler já, até que o trevo realmente nasceu naquele terreno que ele estava preparando. E o outro, o que o outro sentiu? Inveja, né? Como assim? Será que o mestre privilegiou, deu alguma informação para o outro que ele não recebeu? Será que fica incutido essas coisas, que é o que as pessoas pensam, né? Olha só. Por que que o fulano conseguiu? E garanto que ganhou algum privilégio, garanto que tem alguma informação, garanto que isso, que aquilo, que aquele outro, e isso é extremamente comum, né, na humanidade. Então, o objetivo da gente pensar um pouco a respeito, e depois eu vou postar lá para vocês, é justamente isso, né? O que que a gente está esperando acontecer na nossa vida, né? E de que forma que a gente está preparando o terreno para que isso aconteça? Ou a gente está só esperando que era para ser? E se não acontecer, então é porque não era para ser. Que aí é muito fácil e muito simples. Ah, não era para ser, né? Não aconteceu. Só que esta mentalidade é uma mentalidade que dá trabalho, né? Por que que só tem 18 pessoas aqui? Cadê o resto? Cadê o resto? Que está lá no grupo. Ah, não, tá, tem que trabalhar, tem que isso, tem que. Tá. Mas cadê o resto? Tem Estou, cento e poucas pessoas. Oi. estou esperando a sorte. Né? Então isso é uma coisa assim que a gente sempre olha, né? Quem é que tá buscando, que tá e por que que o que tá acontecendo, né? Não era para ser, exatamente, não era para ser, Patrícia, era isso, né? Então tudo aquilo que pode dar trabalho, muitas vezes, a grande maioria não faz, não leva adiante, enfim. Então, puxa vida, é uma conversa para uma segunda-feira para quem quer que as coisas aconteçam e vocês estão aqui. É, é uma conversa para segunda-feira. Mas não vai ter nada mágico. Eu vou ensinar algumas coisas que são bem importantes, mas elas são associadas, elas são um processo para que as coisas aconteçam. Como a Ana está falando ali, né? É complexo romper com o conformismo era para ser, não era para ser. É um grande desafio. Só que este processo é uma escolha nossa, romper é uma escolha. E às vezes é um enorme desafio até parar para ouvir o que é que será que tem que fazer, será que é que, né? Entende? Então, enfim, essa é a diferença entre quem está buscando construir a boa sorte e quem está esperando que algum milagre aconteça, né? Então, vai ficar gravado para os demais assistirem, vai ficar gravado
E eu espero que no nosso próximo encontro tenhamos mais pessoas, tá? Querendo entender um pouco mais desse processo todo. Então, assim, ó, um dos pontos bem importantes da preparação do nosso terreno para a construção da boa sorte é a limpeza, certo? E aí a gente está na lua minguante, por isso que eu associei. Tem um monte de pessoas que, tá, mas por que tu vai falar de boa sorte, de prosperidade na lua minguante? Porque dentro desse nosso conhecimento, a gente usa ao nosso favor na construção da nossa boa sorte a energia das luas. A gente utiliza a energia do universo ao nosso favor e isso nos auxilia na construção da boa sorte. Agora, se eu não faço nada, eu fico envolto num monte de outras coisas que estão aí nos enredando. E aí, quando eu peguei o trevo, fui ali e peguei o trevo, eu me lembrei, e aí eu peguei o meu baralho também, o baralho cigano, ó. A gente tem aqui, ó, na lâmina 2 do baralho cigano, o quê? Os trevos. E aí vocês vão dizer assim, tá, mas espera aí, tá falando de trevo, boa sorte. E o que que isso aqui tá fazendo aqui nessa lâmina? O que que isso significa? Os trevos, eles são ervas daninhas, que eles nascem, porque eles brotam com muita facilidade, então eles nascem nas plantações. Só que quando eles vão crescendo muito e se alastrando, dependendo do tipo de plantação, eles atrapalham o crescimento, né? Então é necessário remover essas ervas daninhas. E essa lâmina nos fala que toda e qualquer erva daninha, todo e qualquer obstáculo, impedimento, empecilho, a gente remove como a gente remove os trevos. Vocês já viram trevo em alguma plantação? Até num vaso de flor, de planta que vem, porque as sementes vão, né? Enfim, vão vindo, são umas batatinhas e elas vão, né? A gente vai lá com a própria mão e arranca muito facilmente. Tu tira com a mão. Então, a mensagem dessa lâmina é os obstáculos do nosso processo, eles são fáceis de ser removíveis, desde que a gente não deixe se alastrar. Porque se a gente deixar se alastrar, o que que acontece? Aí vai dar um trabalhão para remover, certo? Então, assim, a ideia da construção do nosso processo de boa sorte é começar a olhar para as coisas que nos atrapalham, para os pensamentos, principalmente, que são ervas daninhas que brotam aqui, ó, dentro da nossa cabeça. E que a gente recebe essas influências do meio aonde a gente está, das pessoas com quem a gente convive, das pessoas de uma forma geral, tanto pessoas muito próximas, quanto uma pessoa qualquer que tu encontra na rua que tu nunca viu e que ao invés de falar uma coisa boa, a pessoa fala algo que não é muito bom. Enfim, essas ervas daninhas, elas estão aí o tempo inteiro, e a gente necessita, então, também estar o tempo inteiro olhando para isso, vigiando isso, para sair dessa energia e sair dessa vibração. Então, quando a gente usa
aqui no nosso processo essa energia da lua minguante, que é por isso que eu escolhi o dia de hoje, é para a gente começar a trabalhar a remoção dessas ervas daninhas da nossa mente, a remoção dessas ervas daninhas do nosso caminho. Então, a gente vai usar a lua minguante associada com um outro ingrediente que ele é muito forte energeticamente também para auxiliar a limpar a nossa mente e os nossos pensamentos dessas ideias negativas, dessas cargas negativas, dessas coisas que vão sendo implantadas na nossa mente. Então, é necessário ter um esforço consciente, mas também é muito importante que a gente utilize as ferramentas que estão aí disponíveis no universo para nos auxiliar. Por que que certos ingredientes estão aí? E quem está comigo há mais tempo sabe, né, que eu fico sempre falando dos ingredientes que a natureza nos dispõe, que a natureza nos coloca à disposição justamente para a gente usufruir deles, né? E hoje eu quero falar para vocês, então, do uso do sal grosso. Não se usa sal grosso em banho energético. Anotem isso. Ah, mas blé, 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 fulano disse, Beltrano, tá ok. Quer seguir lá, segue, não tem problema. Mas o que que acontece? O sal grosso, ao ser usado no nosso campo de energia, ele corrói o nosso campo. Ele come, sabe? Vou usar assim o termo, ele come o nosso campo de energia, criando buracos energéticos. E esses buracos são brechas para entrar coisas que não são boas, certo? Deixa o nosso campo aberto, né? E aí vocês vão dizer assim: ah, mas de onde é que tu tirou isso? Como é que tu sabe se a grande maioria indica? Eu vi na internet, eu vi eu não sei o quê. Porque quando eu fiz o curso de formação lá no ano de 2001, acho, por aí, da Foto Kirlian, eu aprendi sobre isso e passei a fazer testes. Como vocês sabem, que eu sou uma pessoa que adora fazer testes, comecei a fazer testes usando o equipamento para ver o que acontecia com o campo energético das pessoas que se dispuseram, né, a participar dessas experiências no bom sentido. E a gente via realmente acontecer. O campo energético tá ok, tá fechado, e depois disso o campo romper. Eu fiz esses testes também com cristais, e eu falo para vocês não usarem, não colocarem cristais de molho no sal, que nem também é ensinado por aí, enfim. Mas o sal grosso, ele é extremamente forte e poderoso para remover cargas densas e negativas, mas não colocado no nosso corpo, mas utilizado de outras formas para que ele puxe essa energia. Então, ele tem o poder, pela composição dele, de puxar as cargas densas. Vocês já viram? Eu já ensinei isso em algum momento, enfim, e quem não sabe, é novo por aqui, enfim, pode experimentar fazer isso. Pega de preferência, um copo de vidro, alguma coisa assim, coloca água, meio copo de água, coloca sempre um pires, alguma coisa embaixo, tá? E coloca uma colher de sopa de sal grosso e deixa no ambiente, em algum canto no ambiente. Dependendo como está a energia daquele ambiente, o que que vai acontecer?
É como se o sal fervesse e ele sobe e se derrama daquele copo. E, e não tem. Mas qual é a explicação? Não tem explicação, porque é meio copo de água. Ou seja, tem todo o restante, não tem como ele transbordar, entende? E aí, ele transborda e o copo fica todo cheio de sal e o sal escorre, é como se fervesse. Se o ambiente está denso, se o ambiente não está denso, não acontece nada. Tem outras situações. E depois deixa lá uns dias, observa, deixa uns dias, e sempre que a gente estiver usando sal grosso, vai colocar no vaso sanitário e dar descarga. Não é para colocar na terra, em planta, é para realmente pegar aquela energia e mandar embora, certo? Então, experimentem fazer isso, certo? Vocês vão ter ideia de como é que está o ambiente de vocês. Dá para fazer também com o sal seco. Coloca o sal num recipiente, sem água daí, e deixa no ambiente por uns dias. Os dias, a Alessandra está perguntando quantos mais ou menos. Depende. Esse do sal com água, se o ambiente estiver muito carregado, às vezes de um dia para o outro já ferveu. E aí tu vai lá, tira, bota fora, lava o copo e de preferência coloca de novo. Até ficar normalizado e não acontecer isso. Do sal seco, o que pode acontecer? Coloca num recipiente, sal seco, sem nada. O que pode acontecer com o sal seco quando o ambiente está muito carregado? Fica preto. O sal é branco, ele fica preto. É bem estranho. Ele começa a escurecer e ficar bem escuro, mas bem escuro mesmo. Aconteceu isso? Agradece, sempre agradece, todo o processo agradece, joga no vaso sanitário, dá descarga e manda embora. Então, o sal ele tem esse poder de puxar a energia densa para ele, tá? Alguém perguntou aqui, que eu não vi quem, deixa eu só olhar aqui nos comentários. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Deixa eu só achar. Espera aí. Tem um monte de comentários aqui. Onde colocar? Perto da porta, pode colocar até um em cada lugar, Ana. Pode colocar um em cada cômodo da casa, tá? Não é necessário que apareça, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Pode colocar embaixo de um móvel, num lugar que, sei lá, se alguém vai na tua casa, não veja, não tem, não precisa ficar à vista, tá? A Luciana tá perguntando de escaldapés. Escaldapés, se for algo assim, ó, bem rápido e que tu não faça todos os dias, tu pode usar, tá? Mas não algo que a gente faça sempre, tá? Então pode usar no escaldapés com restrições. Faço escaldapé todos os dias. Não vai usar sal grosso todos os dias nos pés, tá? Porque ele começa a puxar toda a energia e quando vê ele tá puxando o que é bom também vai rompendo pelos pés, tá? Eu já ensinei uma vez também, já que a Luciana perguntou aqui do escaldapés, eu já ensinei uma vez algo que é muito bom, que a gente equilibra a energia do sal grosso com um outro ingrediente para trabalhar friagem. Sabe quando a pessoa, principalmente nós aqui que temos muito frio, né? A gente consegue puxar esse frio pelos pés usando um escaldapés bem quente com um punhado de sal grosso e um punhado de cravo,
cravo da Índia. E aí tu equilibra essa energia e remove aquele frio do corpo. Então, mas isso é uma coisa que tu faz uma vez, tá? Sim, a maioria usa sal grosso. Deixa eu ver. A Luciana tá falando aqui que viu escaldapés para vender também com sal grosso. Por quê? Porque o sal grosso ele auxilia a conservar as ervas, né? E se tu vai usar com ervas, por exemplo, mas é o que é usado, né? É usado o sal, enfim, com essa conotação. Então, só lembre-se disso, tá? Ele é algo que puxa muito a energia. Então, se for usar escaldapés com restrições, com cuidados, não sempre, faz de vez em quando, né? Ou coloca um punhado de cravo para neutralizar a energia do sal no escaldapés. Mas igual eu não aconselho a fazer banhos. Ah, eu vou fazer um banho então de sal grosso com cravo. O que eu já vi da forma como corrói nosso campo de energia, eu não aconselho, tá, gente? Não aconselho. Deixa eu ensinar vocês então o que eu queria ensinar hoje para trabalhar essa questão de limpeza de pensamentos, de energias densas, de mágoas, de coisas que ficam armazenadas no campo de energia e que vão impedir o nosso bom plantio, vamos dizer assim, né? No intuito da gente estar preparando o nosso terreno para boa sorte. Então, essa nossa aula de hoje eu quero trazer isso, porque eu quero trazer uma próxima aula onde a gente vai falar de outras coisas da boa sorte, mas hoje eu quero falar dessa preparação do nosso terreno. E a preparação é a gente limpar essa energia e essas cargas que ficam aí armazenadas e acumuladas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar. Eu esqueci de pedir isso, mas todo mundo tem aí, pode levantar e pegar, enfim, pegar algum recipiente, tá? Um pote, uma xícara, qualquer coisa para a gente fazer aqui agora o que eu quero ensinar vocês, tá? Dá um tempinho aí para vocês pegarem. Pode ser é um recipiente pequeno, tá? Tá ótimo, Inês. Eu coloquei lá na lista e me esqueci de botar o recipiente. Pode ser de plástico nesse momento, Cláudio. Bem tranquilo. Tu vê, agora tu falou de limpar os pensamentos e eu, das 5 coisas que eu botei, uma foi isso, limpar os pensamentos negativos. Então, a gente vai trabalhar, Inês, com o exercício, a gente vai trabalhar com a energia do sal, mas o que que é fundamental? Aquilo que a gente sempre fala, né? A gente vai estar tomando consciência disso e é necessário tirar essas ervas daninhas toda vez que elas aparecem. Sabe bem disso, né, Inês? Lembra de tudo que a gente sempre falou? Tá lá, vem o pensamento. Eu posso deixar ele se criar, ou eu posso ir lá e cortar ele de uma vez. Gente, volto a dizer o que eu digo sempre em todos os nossos encontros, de um jeito ou de outro. Cansa, no início cansa, mas depois a gente vence isso. E aí as coisas começam a fluir. Aí a questão da boa sorte é justamente isso. É as coisas fluindo, é as coisas acontecendo com mais facilidade na nossa vida. É um processo, é um processo, é um processo.
Ninguém está isento neste plano que nós estamos de deitar em berço esplêndido e ficar esperando que algo aconteça. Nós estamos aqui neste plano justamente para aprender este movimento material, de fazer as coisas acontecerem, de construir aquilo que a gente está buscando. E quando se fala de construir, não se está falando única e exclusivamente de dinheiro, porque às vezes pode vir na cabeça, mas olha só, fulano, Beltrano, Ciclano lá estão ótimos, lá estão cheios de dinheiro. Eles podem estar ótimos neste quesito, mas e outros quesitos? Será que está tão ótimo assim também? Então, a prosperidade, ela é um processo de construção em várias áreas da nossa vida. E sempre vou repetir, o dinheiro é fundamental, é extremamente importante, com certeza. Mas o conjunto é muito importante. Então, em relação a que eu estou pensando negativo? Eu posso estar pensando negativo não em relação a dinheiro, e sim em relação à saúde, em relação ao bem-estar, em relação a relacionamentos, em relação a outras questões da vida. Então, esses pensamentos a gente necessita conhecer. Por que eu pedi para vocês fazerem a lista ali no final de semana, quem já estava no grupo, né? Justamente para ir se dando conta. Eu me dou conta e aí eu consigo, então, começar a atuar e agir sobre aquilo. Se eu não sei que tenho batatinhas de erva daninha no meu terreno, elas começam a brotar. Elas começam a brotar do nada. Agora, se eu descubro, começa a dar uma cavocadinha na terra ali e descubro que isso existe, eu tenho duas escolhas. Ou deixo assim e tipo, ai, que preguiça, né? Ah, eu não vou tirar isso aqui daqui agora, né? E aí brota e vai se avolumando cada vez mais, ou eu vou lá e arranco aquilo ali. Por quê? Porque eu quero plantar naquele terreno algo bom e positivo. E aí a gente vai plantar as coisas que a gente está buscando, tá? Então vamos lá. O que a gente vai necessitar então? Do nosso pote, nosso recipiente e o sal. Falei para pegar um pacote, porque daí você já tem para outras coisas, né? Tem alguns ingredientes que a gente vai deixando em casa, né? Pacotes de velas, e incenso, canela, e aí a gente vai tendo aí essas ferramentas para os nossos momentos. Então, ó, vocês vão pegar o sal e vocês vão colocar um pouco no recipiente, tá? Uma quantidade aí, ó. Um pouco assim, não precisa encher, ok? Todo mundo botou o sal no recipiente? Então tá. Então a gente vai fazer um exercício agora. Vocês vão segurar o pote de sal na mão, vão fechar os olhos. Fecha os olhos agora. Inspira e expira, bem lento e profundo. Umas 3 vezes. E agora vocês vão pegar todas aquelas coisas que vocês listaram no final de semana, ou coisas que venham à mente de vocês neste momento que são negativas, e vocês vão deixar que isso seja atraído para o sal. Basta pensar em todas essas coisas que não são boas e permitir que o sal puxe essa vibração. O sal tem o poder de puxar toda essa vibração densa e negativa. Então vai pensando e permitindo que o sal puxe.
Basta pensar todas as coisas que vocês não querem mais, todas as coisas que atrapalham, todos os pensamentos negativos que brotam. Simplesmente permite que o sal puxe essa energia. O sal é como um imã que puxa as coisas que não são boas para ele. Permita-se deixar ir. Neste momento, não se preocupe com qual é o tipo de pensamento ou qual a situação que está vindo na mente. Apenas deixa vir e o sol vai puxando. E procure deixar ir o pensamento. Não fique com ele martelando. Só vem, o sol puxa, deixa vir o próximo. Agora inspira e expira novamente 3 vezes. Abra seus olhos. Abra os olhos. Todo mundo abriu, voltou. O que que vocês vão fazer com isso daqui? Vocês vão colocar hoje, depois que a gente terminar aqui o nosso encontro, vocês vão colocar ou embaixo da cama, perto da cabeça de vocês, ou no criado mudo, ao lado, enfim, em algum lugar perto da cabeça. Pode ser no chão, do lado da cama, pode ser embaixo, se tem box e não cabe embaixo, não é necessário botar embaixo. Bota do ladinho, bota no criado mudo, enfim. Deixa ali. Vai passar essa noite. Mas por que que vai passar essa noite? Por que que isso é importante? Porque mesmo quando a gente dorme, a gente continua com essa energia atuando, né? Às vezes as coisas ruins e negativas elas ficam lá. Então vai continuar puxando essa energia. Amanhã de manhã, vocês vão pegar isso daqui e colocar no vaso sanitário e dar descarga. Ah, Aparecida, não tem problema. É que a gente tá com a Aparecida lá no Japão, tá, gente? Aí tu vai colocar, Aparecida, de noite, deixa lá, bota, se tu tá em casa agora, bota, deixa aí do lado da tua cama, né? Mas aí quando tu for dormir, deixa aí, vai trabalhar tranquila. Quando tu voltares, tu vai deixar ele lá até amanhã daí, tá? Até o teu amanhã, não o nosso amanhã. É bem interessante, né, esse movimento, certo? Então deixem passar a noite quando vocês forem dormir. E depois coloquem no vaso sanitário amanhã e deem descarga, ok? Certo? Então vai estar limpando a carga energética que se acumula ao nosso redor, certo? Isso tem esse papel. Ele elimina essa carga. Toda a carga que a gente fica ao nosso redor, o que que ela faz? Ela instiga novos pensamentos, né? Sim, sempre agradecendo, Alessandra. Obrigada, sempre, tá? É que já é tão normal, tão comum. Sempre a gente vai agradecer por toda a ferramenta, por todo o instrumento que a gente utiliza, sempre, sempre, tá? Então, o que que acontece?
toda essa carga energética que fica ao nosso redor, é como se ela fosse um retroalimentador daquilo que está lá dentro. Então, o que que a gente está fazendo? A gente está limpando esse excesso que fica mandando energia de volta para que a gente continue pensando negativo. A gente está limpando isso. Mas é fundamental que a gente abra as caixinhas que estão lá dentro do nosso cérebro, lembra, do nosso campo mental, e retire lá de dentro as ervas daninhas. Como que isso acontece? Toda vez que a gente pensar uma coisa negativa, a gente vai lá e coloca algo positivo, certo? Sempre, sempre, sempre. Por isso, a importância do se dar conta do que a gente está pensando e ir lá e trocar aquela erva daninha por uma planta positiva, por algo bom. Então, imagine assim, sei lá, uma flor que vocês gostem, algo que vocês gostem, né? Tu tá tirando uma coisa ruim e plantando algo bom para associar isso, né? Para ter em mente. Que nem a Luciana Jabuca colocou ali o protetor, né? Lá de tela dela ali, a flor do dólar, que é o nosso floral de Saint-Germain da abundância, que trabalha essa energia, né? Da prosperidade, do dinheiro, do confiar na providência divina, em todas as coisas boas que a gente pode receber. Então dá para pensar nisso, sabe? Eu estou plantando algo bom na minha mente, no terreno da minha mente. Isso que é fundamental. Deixa eu ver aqui que teve uma pergunta. Deixa eu só ver aqui de quem que foi que eu me perdi. Ah, foi da Fátima. Uma pergunta da Fátima aqui, se pode fazer mais vezes. Pode fazer mais vezes esse exercício, tá? Por que que eu aconselho usar a lua minguante? Porque a gente está usando o poder associado da energia da lua com a energia do sal. Mas pode fazer em outra lua? Pode fazer em outra lua. Sim, pode. Bem tranquilo. É um exercício que vocês podem repetir várias vezes, tá? Bem tranquilo. A única coisa que eu falei antes, assim, não usem o sal grosso em banhos. Isso eu não aconselho, tá? Mas nesses outros exercícios, pessoa idosa pode fazer? Pode, porque não tem restrição, entende, Fátima? No sentido de criança pode fazer, sim, se tiver pensamento negativo, sim. Não tem restrição de idade, né? O que a gente está querendo é justamente, não é um banho, entendeu, Fátima? Que tem, a gente tem, para criança, a gente faz determinado tipo de banho a partir de determinada idade, enfim. Mas isso aqui não é um banho, é um exercício de limpar pensamentos, desde que a pessoa, né, a criança ou o idoso, a pessoa para quem tu está ensinando, entenda o processo, né? E aí é bem tranquilo, certo? Compreendido essa parte? Então fizemos esse movimento e aí lembre-se depois de jogar fora, ok? Agora eu quero que vocês peguem. Lembra que eu pedi para vocês pegarem aí papel e lápis? Então eu quero que vocês façam o seguinte: quero que neste papel vocês desenhem de uma forma simbólica o terreno da boa sorte de vocês. Cada um desenha o seu terreno nesse papel. Pode ser meio papel, pode ser um papel inteiro, enfim, como vocês quiserem. Quero que cada um desenhe o seu terreno. O formato é livre, é o seu terreno.
Só o terreno, tá? Não é para fazer mais nada. Só o terreno. Ó, o meu terreno é bem livre. É um terreno. Não, é um terreno. Não é a flor. É o terreno. Ó, isso. O campo, o terreno. Tá aqui. Quero ver aí. Mostra aí. Eu quero ver o que que vocês desenharam. Ai, não consigo ver. É parecido com o seu. Ah, então tá. Tem um pouco mais de curvinha só. Parece uma nuvem, Cláudia. A Cláudia tá dizendo que dela parece uma nuvem. É, eu acho que pela luminosidade eu não consigo ver. O da Inês é um retângulo, né? O terreno é livre, tá? O terreno é de cada um. Cada um pode fazer o terreno como desejar, desde que o terreno ele tenha limites, né? É um terreno, certo? Ele não é algo aberto. Então ele tem ali o seu espaço. Então, se por acaso alguém não fez o seu terreno delimitado, eu vou pedir para desenhar novamente ou delimitar o seu terreno. Por quê? Porque é o nosso campo de ação, né? É meu, é o meu espaço. Então, todo o nosso espaço é. Não, não dá, Dani, não dá para ver. Acho que é por causa da claridade dos locais, enfim, não consegui ver. Então, o que que vocês vão fazer com isso daqui agora? Vocês vão começar a plantar neste terreno. O que que significa isso? Vocês vão fazer nos próximos dias o exercício de começar a colocar neste terreno as coisas boas que vocês querem, simbolicamente, com desenhos, com palavras pequenas, né? Ocupando então o espaço desse terreno para construir a boa sorte. Mas, Eliane, esse exercício parece meio estranho. É assim que funciona o campo da nossa mente. Então, por que que eu estou trazendo para o papel aqui? Para vocês começarem a visualizar como que isso acontece aqui dentro. Então, eu vou plantando e aquilo vai. Eu vou começando a cuidar, né, do que eu estou plantando. Sugiro que vocês vá fazendo aos poucos. A Dani perguntou ali se escreve tudo de uma vez, desenha tudo de uma vez. Vai fazendo aos poucos. Um pouco hoje, um pouco amanhã, me lembrei de mais alguma coisa. Nossa, descobri que esse terreno aqui, nesse pedaço de folha, é muito pequeno. É muito pequeno para as coisas que eu quero, para as coisas que eu estou plantando, as coisas boas. Então, o que vocês vão fazer? Comprar o terreno do vizinho? Não, amplia o teu. Pega uma folha maior e refaz o teu terreno num espaço maior e começa a colocar ali dentro as coisas boas que vocês estão buscando. Não é para escrever frases quilométricas e coisas, é para ir trabalhando com imagens que representem para vocês aquilo que vocês querem, com palavras-chave, sabe? É assim que a gente vai plantando. Ah, a Ana tá falando que tem uma A3 lá, ó, que dá para colar alguma imagem, porque o desenho é. Não te preocupa com isso, Ana. O objetivo não é colagem, tá? Não é a qualidade do desenho de vocês. Não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês coloquem neste exercício
a energia da mão, a energia do lápis, que é um excelente condutor energético, no desenho que representa o terreno mental, aquilo que vocês estão buscando, certo? Então, neste momento, não é aquele nosso mapa visual, sabe? O nosso mapa visual que a gente tem, que a gente já aprendeu a fazer com fotos, com imagens, enfim, que dá para fazer no Canva, que dá para fazer não sei o quê. Não, não é esse. Esse aqui é bem um exercício mesmo de trabalhar a mente com aquilo. E aí se observem enquanto vocês estão fazendo isso. Vai aqui plantar na tua mente, tá? Esse terreno é a tua mente. Vou aqui plantar alguma coisa. Aí, tipo assim, mas que viagem dessa Eliane, né? Tipo assim, vou aqui, vou fazer isso. O que que significa isso? Ó, uma erva daninha para arrancar. Uma erva daninha para arrancar. Respira. Sempre trabalha com a respiração. Respira. Já ensinei outras vezes, vou repetir aqui para quem é novo, para quem não sabe isso. Repete teu nome, teu primeiro nome, 3 vezes em voz alta, te chamando assim, ó. Andressa, 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 Inês, Inês, Inês. Luciana, Luciana, Luciana. Chama 3 vezes teu nome para te trazer para o prumo. Para com isso. Para com isso. O que que tu quer? É uma conversa, tu e tu mesmo, assim, sabe? Chama 3 vezes teu nome e diz, ó, para com isso. Porque tá lá os pensamentos negativos, tá lá as coisas, né, interferindo. E aí, vamos lá. O que que eu quero? Ah, eu quero isso daqui. Então, vai ali colocar no teu terreno mental, construir aquilo que tu deseja, ok? Certo? Então, esses 2 exercícios que são bem importantes. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou ir colocando no nosso grupo, então não saiam dali, tá? Eu vou ir colocando no nosso grupo outras coisas e outros exercícios. Não é todo dia, tá? Não fiquem preocupados que eu não vou ficar lotando vocês de coisa todos os dias, mas já na próxima lua aí, a lua nova, que a gente já vai estar chegando em breve, já vou colocar alguma coisa para vocês irem trabalhando isso, para vocês irem alimentando esse terreno mental, certo? E a gente vai ter um próximo encontro assim, dessa forma, na lua crescente, ok? Então, até lá, façam os exercícios, vão trabalhando. Se tiverem alguma dúvida e quiserem me perguntar no privado, pode, bem tranquilo. Se quiserem já contar coisas boas que aconteceram, pode também, eu vou ficar muito feliz de saber, porque sempre que a gente começa a fazer o movimento, a gente vai se dando conta de coisas, a gente vai eliminando determinadas coisas lá para abrir espaço para aquilo que a gente realmente deseja, tá? Então, a nossa boa sorte a gente constrói no nosso dia a dia, no nosso dia a dia. Fiquem muito certos disso, que as coisas começam a acontecer. Por mais desafiador que possa estar alguma coisa neste momento. Então, a nossa escolha é sempre essa, tá? Eu deixo as ervas daninhas tomarem conta ou eu busco construir algo diferente, né? Trabalhar a minha energia de forma diferente. Fala, Andréia. Com relação à vela, Hum. eu fui comprar a vela, aí a mulher perguntou, é para tal entidade ou para tal entidade? É clara ou escura? Eu falei, não sei, pelo sim, pelo não, vai a clara. É que ela estava te perguntando, provavelmente por causa de religião, né? Mas a gente usa a vela como uma. Aí eu não sei te explicar pela Umbanda ou por qual religião que ela estava te perguntando que tipo de vela que é. Eu uso as velas de acordo com a energia dos mestres, né? Lembra lá que já falei, cada dia. Oi? Azul claro ou azul escuro? Ah, azul! Azul. Azul! Entendeu? Tipo assim.
Azul, a gente trabalha com o azul, pode ser o azul um pouco mais escuro, pode ser o azul um pouco mais claro, o que tiver ali, enfim. O verde pode ser um verde um pouco mais escuro, um verde um pouco mais claro. Então, a energia dos sete raios que a gente trabalha, né, que a gente usa. Eu uso a vela marrom quando eu ensino materialização e concretização de coisas, a gente já usou vela marrom, sabe, que é bem importante. Vela laranja também, né? Ela também traz uma energia muito forte, mas é a cor dos sete raios, e eu costumo usar, além dos sete raios, que é azul, dourado, né? Amarelo, rosa, branco, verde, vermelho e violeta, porque não, a gente não tem uma vela rubi dourado, que é a cor do raio, né? Então a gente usa o vermelho, enfim. E aí eu uso também laranja e marrom por causa das nossas questões. O marrom ele é muito importante no processo de materialização e concretização de objetivos, enfim. Mas aí esse outro conhecimento das cores de acordo com religiões, daí eu não sei te dizer, André. Então, mas é isso. Andréia tem que vir fazer o curso dos mestres, André. Próxima turma que tiver, tu vem fazer o curso dos mestres. Vamos meter ela no curso dos mestres, gente. Ah, eu Sim, compro o é que eu gosto ensinado no mais. curso dos mestres. No curso dos mestres está lá, né? Tem os raios, a energia dos raios, os mestres, a cor da vela de cada mestre, enfim, a energia do dia da semana e tal. Então a gente usa. Depois que terminar esse, eu falo do próximo, Luciana. Tô terminando uma turma. Aí depois eu lanço uma outra em breve aí. Acho que talvez ali em agosto. Aí eu já vou ter uma outra turma, daí eu vou avisando vocês, tá? Então, gente, mais alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta ou algum comentário em relação a hoje, nosso exercício, nossos exercícios? Não, mas quanto à vela, quando oferecem vários tons, né? Mesma cor, eu compro a que eu acho mais bonita. Sim, Né? é. É, vai pelo gosto da gente. Essa é a mais bonita, eu compro a mais bonita. É que na realidade, as velas, falando de velas, né, as velas elas são muito utilizadas, sempre foram muito utilizadas nas igrejas, a vela para o anjo da guarda, ou vela para os falecidos, né? Enfim, a vela usada na igreja e as velas utilizadas então em rituais religiosos e tá, enfim. Então, é isso, de acordo com cada corrente, cada linha, André. Eles, né? Mas tem as que são mais comuns, vamos dizer assim, as pessoas buscam por causa daquilo. Os ensinamentos dos mestres, boa parte não sabe, né? Então, que a gente usa por essa linha, né? Mas enfim, cada linha é uma linha e cada linha tá correta de acordo com aquilo que prega, né? E aquilo que vivencia. Então, a gente só realmente não sei porque não utilizo, né? Não tenho esse conhecimento para te dizer, né? Eu Então, tenho que renovar meu estoque de vela, estou pela metade só. a gente sempre fala pro pessoal, né, que tá aqui ou na egrégora, ou que tá no curso dos mestres, ou que tá nos, né, faz um estoque aí, compra um pacote de cada das cores que a gente usa, Sim, porque daí quando tem um ritual, que tem alguma coisa, é só falar, pega, vamos usar uma vela tal, aí não dá tempo de sair correndo para comprar, né? Então a gente sempre tem aí um pacote de cada para os nossos momentos, porque às vezes, gente, só para vocês saberem, às vezes brota umas coisas, né, na minha cabeça, vem umas intuições de algo que tem que fazer que não tá em lugar nenhum, né? Então, aí, tipo assim, gente, ó, hoje vamos fazer tal coisa, vamos usar isso, aquilo e aquele outro. Quem já tá aí na caminhada já vai tendo as coisas em casa. E assim a gente vai indo. Mas o objetivo é esse, tá? É a gente manter sempre a conexão ativa e essa energia vibrando na gente, e certo? assim, deixa eu comentar uma coisa, eu tive contato com muitas pessoas fora do nosso grupo ultimamente,
de outros cursos que eu fiz e coisa mais, o pessoal não tem nem conhecimento, muitos não têm nem conhecimento dos mestres, dos Não. raios, sabe, né? Nossa, assim, a gente parece assim que no mundo, no tempo de hoje, já tinham que saber. Hoje até uma mulher comentou, ela disse, nossa, tem gente que não sabe o que que é o chakras, não sabe o que que é um reiki, nada ainda, porque... E para nós parece isso tão óbvio, né? Uhum. Mas ainda tem muito assim, pessoas que ainda não têm conhecimento, né? É. Então a gente precisa trabalhar isso e passar adiante, sabe, essas É. coisas, né? E plantando, né? Aí ó, vamos voltar para o nosso terreno aqui, ó. Né? A gente vai É, plantando o nosso terreno e auxiliando a plantar nos terrenos alheios, assim, as coisas boas, né? Essa é a ideia. E aí, vai germinar aquilo que o outro permitir que germine, né? Que venha ali. Então, a gente vai falando dos ensinamentos, a gente vai falando dos mestres, a gente vai falando. E quem tiver, né, tem pronto quem para quiser. receber, vem, né? Vem. E está sendo muito bom esse movimento, porque a gente vai se conectando de novo com as pessoas que a gente estava e a gente conhece já pessoas novas, sabe, né? Então está Uhum. sendo muito bom fazer esses movimentos, porque querendo ou não, sente falta, né? Com certeza. Vendo a Andressa ali também, que já fazia tempo que a gente não se falava mais, né, Andressa? A Alessandra disse que o Nós jardim ficamos dela de tá se bombando de encontrar, de não flor. se encontramos, mas deixa passar esse friozão todo ali, depois eu vou começar a sair um pouco, porque com esses frios não dá vontade. A gente Então tá, tá, a gente tá muito meio bom. encolhido aqui, né? Ai, tá louco. Certo, gente? Então é isso por hoje. Fiquem ligados ali nas próximas mensagens. E eu boto para vocês quando a gente se vê da próxima vez, tá? Beijos, então. Obrigada e até. Tchau, pra todos. Tchau.